Olá, queridíssimos amigos, estudiosos do livro Atos dos Apóstolos, que na verdade estão acompanhando como se fosse uma novela. Nós hoje vamos apreciar o capítulo 23. Vocês lembram que no capítulo 22 o Lucas está desenvolvendo uma escrita, principalmente para esses capítulos finais, que ele, no final de um capítulo, ele deixa um mote, um gancho para o capítulo seguinte. Lembra disso? Então, no último, para vocês terem uma ideia, no último versículo do capítulo 22, o Paulo está lá perante vamos dizer, né, o Sinédrio. Ele está se explicando perante aos sumos sacerdotes, aos escribas, aos fariseus, isso em presença do tribuno, porque o tribuno é que convocou. Porque se a gente lembrar, no final do capítulo 21, ele ia ser apedrejado lá a partir, não dentro do templo, né, da sinagoga, mas ele provavelmente ia ser jogado para fora daquele átrio principal para ser apedrejado, que era assim que geralmente os judeus resolviam suas querelas, né? Com os desafetos. Porque pairava sobre ele uma acusação de que ele estaria pregando contra o judaísmo, dizendo aos judeus que deixassem de seguir as prescrições de Moisés, de circuncidar os seus filhos. E quando não é nada disso, isso é um falso testemunho, quando na realidade ele estava dizendo aos cristãos, né, aos adeptos da Boa Nova, esses que não vinham do judaísmo, não eram judeus convertidos, que eles não precisavam fazer a circuncisão dos seus filhos, nem as suas próprias. E que eles não precisariam ficar seguindo todos os preceitos do templo, a não ser aqueles que foram prescritos com relação à alimentação, não comer animal sacrificado, sufocado, e não investir em fornicação, prostituição. Nesse caso, prostituição. E aí ele começou e fez lá essa defesa. Mas o que aconteceu? Quando ele estava fazendo a defesa, o povo começou a gritar lá contra e ter uma forte reação, e o tribuno não chegou a conclusão nenhuma. Aí o que aconteceu? Ele falou, não, vamos. Aí o tribuno prendeu o Paulo e falou, não, amanhã, separadamente, eu vou chamar só os sumos sacerdotes, só a classe eclesiástica, para ele se defender. Então, no dia seguinte, no último versículo do capítulo 22, e no dia seguinte, querendo saber ao certo a causa por que era acusado pelos judeus, soltou das prisões, das candeias, soltou das correntes e mandou vir os principais dos sacerdotes e todo o seu conselho, e trazendo Paulo, o apresentou diante deles. Aí o Paulo, então, já não mais na categoria de preso, né? Já na categoria de o tribuno quer ouvir o que o conselho vai falar e como é que o Paulo vai se defender, né? E pondo Paulo os olhos no conselho, disse: homens, irmãos, até o dia de hoje tenho andado diante de Deus com toda a boa consciência. Mas o sumo sacerdote Ananias mandou aos que estavam junto dele, Paulo, que o ferissem na boca, que dessem uma tapona. Exemplo. O sumo sacerdote não gostou. Esse Ananias não é o Ananias que foi recepcionar Paulo lá em Damasco
e amando de Jesus, e ao falar com Paulo, Paulo recobrou a visão. Não é esse Ananias, não. É o sumo sacerdote Ananias, tá? E aí o sumo sacerdote, que já está com... O sumo sacerdote está por trás do falso testemunho. O sumo sacerdote quer acabar com essa coisa que o Paulo está pregando, né, de ficar levando o pessoal para o cristianismo. Ele é defensor lá da lei mosaica, da religião mosaica. Então ele nem quer ouvir nada, né? Ele quer decretar. E aí ele sabe que Paulo tem uma boa oratória, que se Paulo começar a falar muito, que é o que o tribuno está querendo, o Paulo vai acabar convencendo. E aí, mais o sumo sacerdote Ananias mandou aos que estavam junto dele, de Paulo, que o ferissem na boca. Então Paulo lhe disse, Paulo falando para esse sumo sacerdote Ananias, que ele supostamente não conhecia: Deus te ferirá, parede branqueada. Tu estás aqui sentado para julgar-me conforme a lei, e contra a lei me mandas ferir? E os que ali estavam disseram: injúrias ao sumo sacerdote de Deus? Tipo, falando para Paulo, que ousadia, né? Ao sumo sacerdote de Deus. E Paulo disse: não sabia, irmãos, que era o sumo sacerdote, porque está escrito: não dirás mal do príncipe de teu povo. Ele, na verdade, há uma grande probabilidade de Paulo saber que ele era o sumo sacerdote, e, na verdade, foi uma forma de fazer uma reflexão. Você está aqui para me julgar e manda eu calar a boca? Né? Com que direito? E aí ele mostra que conhece a lei ao dizer: não dirás mal do príncipe de teu povo. Então ele teve que fingir que não sabia quem era o sumo sacerdote para poder fazer essa contra-argumentação. Chamar o sacerdote à razão, vamos dizer. E Paulo, sabendo que uma parte era de saduceus e outras de fariseus, clamou ao conselho: homens, irmãos, eu sou fariseu, filho de fariseu. No tocante à esperança e ressurreição dos mortos, sou julgado. Bastou ele falar isso. Por quê? Vamos ver aqui. Quer dizer, ele nem estava sendo julgado diretamente contra isso, né? E havendo dito isto, houve dissensão entre os fariseus e os saduceus, e a multidão se dividiu. Aí começou aquele bate-boca todo. Coitado, esse daí, o tribuno, ele está querendo apurar isso há 3 capítulos. Esse é o 3º capítulo. Só que toda vez, e aí não é a mesma discussão, né? Porque lá, quando ele estava no pátio, que ele é reconhecido e que o povo começa a fazer a quizumba, que vem os guardas, era sobre o falso testemunho, de que ele estava pregando contra a lei. Aí depois, quando ele tentou se explicar, aí o povo, já uma assembleia menor, já tentou matá-lo, aí já por essa via do falso testemunho. Quando chegou na cúpula, que agora tem poucas pessoas, né? Só a nata, né? O sumo sacerdote, né? E os escribas, e aí que tá, e os fariseus, né? Só que aí essa nata inclui fariseus, que são aqueles que guardam a observância da lei, toda externa, e os saduceus, que são a classe de sacerdotes mais bem instruídos, mais bem posicionados, né? Eu vou colocar, eles são mais
letrados, tá? Eles pertencem à alta sociedade, e eles pertencem a famílias de sacerdotes, de sumos sacerdotes, né? Sacerdote podia ser fariseu, mas os sumos, os que mandam, porque eles eram ligados ao poder. Eles tinham dinheiro, eles eram bem-nascidos, eles eram cultos, e eles indicavam o sumo sacerdote, e eles não davam muita trela a fariseu, que era esse povo da onde vinha Paulo. O que o Paulo estava fazendo? O Paulo era o que fazia cumprir a lei, o fariseu é o que ia para a rua caçar cristão. Os saduceus ficavam lá no templo. E aí, quando ele vai tocar nesse assunto, e havendo dito isto, que ele era jogado, o Paulo jogou, irmãos, homens irmãos, sou fariseu, filho de fariseu. No tocante à esperança, então ele já se vinculou a uma corrente. No tocante à esperança e ressurreição dos mortos, sou julgado. Aí ele botou o dedo na ferida entre saduceus e fariseus. E havendo dito isto, houve dissensão entre os fariseus e saduceus, e a multidão se dividiu. Porque os saduceus dizem que não há ressurreição, nem anjo, nem espírito, mas os fariseus reconhecem uma e outra coisa. Era no tocante ao porvir. Os saduceus não, eles achavam Deus mandou a lei, a gente vai praticar a lei e a gente vai ser bem recebido por Deus, mas não no sentido de que a vida continuava depois da morte. Nem que tinha, agora você vê, nem que tinha anjo, né? Isso é uma saduceus. E originou-lhe um grande clamor, e levantando-se os escribas da parte dos fariseus, contendiam dizendo: nenhum mal achamos neste homem. Claro, era um deles, né? Nenhum mal achamos neste homem, e se algum espírito ou anjo lhe falou, não lutemos contra Deus. Enfiando o dedo na ferida. Então, assim, o Paulo já arrumou metade do povo lá para proteger, a favor dele. E havendo grande dissensão, o tribuno, temendo que Paulo fosse despedaçado por eles, mandou descer a soldadesca para que o tirassem do meio deles e o levassem para a fortaleza. Olha aquilo que eu falei no estudo passado. Acaba que o que parece uma coisa ruim, a prisão de Paulo, na verdade a prisão de Paulo salva Paulo. Porque na hora que ele está preso, mas isso é porque ele disse que era romano, tá? Na hora que ele tá preso e está na mão do Estado, o Estado é responsável por ele. E ele é romano, o Estado é romano. Então o Estado é responsável por um cidadão romano. Mas acaba que isso daí favorece muito, né? Porque se o Paulo, que era os avisos que ele vinha, quando ele vinha chegando lá para Jerusalém, os avisos que ele estava recebendo eram esses, né? Ó, você vai para lá, eles vão te matar. Mas não era impedimento. Ó, toma cuidado, né? Bababá. E no dia seguinte, aí você vê, aí o Paulo foi preso. Né? Preso, na verdade, né? Havendo grande dissensão, o tribuno, temendo que Paulo fosse despedaçado por ele, mandou a soldadesca descer para que o tirassem do meio deles e o levassem para a fortaleza, mas não mais no papel de preso, mas no papel de uma pessoa que está sob contenda e sendo ameaçado pelo aquele poder religioso local. E na noite seguinte, apresentando-se-lhe o Senhor, aí o Senhor não diz se o Paulo recebe o Senhor, vê o Senhor acordado ou dormindo. Apresentando-se-lhe o Senhor, disse. Então você vê o Cristo, quando é o Cristo, ele expõe. O Cristo se apresenta para Paulo. Olha como o negócio está ficando... Esse angu está ficando grosso. Paulo, tem ânimo,
porque como de mim testificaste em Jerusalém, assim importa que testifique também em Roma. Então, olha, está faltando... Vou te falar, está faltando anos para Paulo chegar a Roma. O Senhor, para dar força a Paulo, ele já está dizendo lá o final. Então ele está dizendo, ó, você está testificando aqui e vai ser protegido, mas eu estou precisando, assim importa que testifiques em Roma. Então você vai chegar a Roma porque eu quero que você testifique lá. Então, força na peruca. E quando já era dia, alguns dos judeus fizeram uma conspiração e juraram, dizendo que não comeriam nem beberiam, enquanto não matassem Paulo. Os judeus. Os judeus não é o povão judeu, não, tá? São os ligados à sinagoga. Aqui é a mesma classe que matou Jesus, que fez uma emboscada, fez um falso testemunho e entregou Jesus sem ser acusado, sem ser julgado e sentenciado. Os outros 2 ladrões que foram com ele para a cruz eram pessoas que tinham sido julgadas e condenadas. Jesus sequer foi julgado, porque nem o Herodes, nem o Pilatos julgaram. Olha isso. E olha só, é o mesmo proceder. Quando puseram lá nos 10 mandamentos, não levantarás falso testemunho, na época eu não achava isso uma grande coisa. Mas... Porque eu não estava vendo, né, quando eu era mais novo. Hoje é que eu vejo. Cara, eles estão falando, o dispositivo foi posto e deve ter sido recebido lá de um desses anjos mesmo. Foi posto para eles, para esse povo que vivia de falso testemunho. Vamos lembrar que já teve até uma passagem que eles conclamaram as viúvas honestas, que o Lucas põe ironicamente. Aí as viúvas honestas falaram contra o Paulo. Juraram, aí aqueles homens juraram que não iam comer e não iam beber enquanto não matassem Paulo. Que era para, indiretamente, estar sendo assim, isso é uma coisa para Deus ajudar eles. E eram mais de 40 os que fizeram essa conjuração. Eram mais de 40. Ele fala 40 porque é uma questão material. É uma questão material, da matéria. Não tem nada de espiritual sendo tratado. E estes foram ter com os principais dos sacerdotes e anciãos e disseram: conjuramo-nos sob pena de maldição. Eles mesmos fizeram esse trato, para que eles fossem amaldiçoados se não conseguissem matar Paulo. E a nada provarmos até que matemos a Paulo. Né? Então, não vão botar nada na boca até que matem Paulo. Agora, pois, vós, esse grupo de 40 homens, falando com o conselho dos sumos sacerdotes, né? Os fariseus, não os saduceus, que eram os que faziam a lei ser professada. Agora, pois, vós, com o conselho, rogai ao tribuno que vô-lo traga amanhã, traga Paulo, como que querendo saber mais alguma coisa de seus negócios, e antes que chegue, estaremos prontos para o matar. Uma emboscada. Com os sumos sacerdotes pedindo para o tribuno para tirar mais umas dúvidas, né? E o filho da irmã de Paulo, o sobrinho de Paulo, tendo ouvido acerca desta cilada, foi e entrou na fortaleza e o anunciou a Paulo. Paulo não está mais preso. Então o sobrinho dele foi lá, olha a família de Paulo como existia aparecendo aí. Foi lá e foi falar com Paulo e falou isso aí. E Paulo contou essa emboscada. E Paulo chamando a si um dos centuriões, disse: leva este jovem ao tribuno,
porque tem coisa a que lhe comunicar. Tomando ele, pois, o tribuno, o centurião vai levar o tribuno. Tomando o sobrinho, ele, pois, o levou ao tribuno e disse: o preso Paulo, chamando-me a si, rogou-me que trouxesse este jovem que tem alguma coisa para dizer-te. Então ele fala o preso Paulo porque ele está lá albergado, mas ele não tem mais essa condição propriamente dita. Até porque não houve, o tribuno não chegou a conclusão nenhuma e ele está, na verdade, protegido pelo Estado, né? Porque não tem acusação, ninguém fez acusação, metade defendeu, o tribuno está lá vendo como vai resolver isso. Mas recebeu essa informação. Aí olha só o que acontece. Ele está guardando o cidadão romano. E o tribuno, tomando-o pela mão, o sobrinho de Paulo, e pondo-se à parte, perguntou-lhe em particular: que tens que me contar? E disse ele: os judeus se concertaram rogar-te que amanhã leves Paulo ao conselho. Os judeus se concertaram, se combinaram, né? Acertaram entre si, combinaram, rogar-te que amanhã leves Paulo ao conselho, como que tendo de inquirir dele mais alguma coisa ao certo. O sobrinho de Paulo contando para o tribuno. Mas tu não o creias. Sobrinho de Paulo falando para o tribuno. Porque mais de 40 homens de entre eles lhe andam armando ciladas, os quais se obrigaram, sob pena de maldição, a não comer nem beber até que o tenham morto. Até que o tenham morto a Paulo, né? E já estão apercebidos e esperando de ti a promessa. Já estão de tocaia, né? De vigília, tipo uma vigília, né? Tanto os que vão pedir quanto os que estão armando para matar. Então o tribuno despediu o jovem, mandando-lhe que a ninguém dissesse que lhe havia contado aquilo. Não fala para ninguém. E chamando 2 centuriões, lhes disse: aprontai para as 3 horas da madrugada 200 soldados, e 70 de cavalaria, e 200 arqueiros para irem até a Cesareia. Tribuno. E aparelhai animais, para que, pondo neles a Paulo, o levem salvo para o presidente Félix. Aí, o que o tribuno está pensando? Eu vou transferir para uma outra esfera para evitar essas armações de emboscada, né, para matar. E escreveu, aí vai mandar às 3 da manhã, quando não tem ninguém, todo mundo dormindo. Aí, mas não vai mandar só o cara sem nada. Aí escreveu uma carta, olha a carta. Escreveu uma carta que continha isto: Cláudio Lísias a Félix. Quem está mandando é o Cláudio Lísias. A Félix, potentíssimo presidente, saúde. Saudação do Cláudio Lísias a Félix. Esse homem foi preso pelos judeus, e estando a ponto de ser morto por eles, sobrevim eu com a soldadesca e o livrei, informado de que era romano. Então não era questão de julgamento de um judeu. E querendo saber a causa por que o acusavam, o levei ao seu conselho. O levei ao conselho dele, ao seu conselho, não do Félix, ao seu conselho de Paulo. Levei lá para a instância de Paulo, tá?
e achei que o acusavam de algumas questões da sua lei, da lei deles, de judeus, mas que nenhum crime havia nele digno de morte ou de prisão. Assim, o que ele ouviu não está entendendo e não, a Roma, sob o ponto de vista, assim, o Estado não vai matar um romano pelo que foi dito lá. E sendo-me notificado que os judeus haviam de armar ciladas a esse homem, logo enviei, mandando também aos acusadores que perante a ti digam o que tiverem contra ele. Passa bem. Então ele manda também uma carta para os acusadores, dizendo, olha só, eu transferi o cara, não está mais na minha ingerência, na minha alçada, eu mandei ele lá, vocês vão lá acusar ele lá para a instância maior, para o Félix, o que é o presidente lá do lugar, né? Provavelmente o que tinha o comando de conjunto da região. Tomando, pois, os soldados a Paulo, como lhe fora mandado, o trouxeram de noite até Antipátride. No dia seguinte, aí já era dia, deixando aos de cavalo irem com ele, tornaram a fortaleza. Então, uma parte desse pequeno exército que o tribuno armou, voltou e a cavalaria foi levar ele. Provavelmente umas 100 pessoas, não poucos também, né? No dia seguinte, deixando aos cavalos irem com ele, tornaram a fortaleza. Os quais, logo que chegaram a Cesareia e entregar a carta ao presidente, lhe apresentaram Paulo. E o presidente lhe da carta perguntou de que província era. E sabendo que era da Cilícia, perguntou para o Paulo. E sabendo de que era da Cilícia, disse, ouvir-te-ei quando também aqui vierem os teus acusadores. E mandou que o guardassem no pretório de Herodes, ou seja, Paulo está guardado pelo Estado romano. Ninguém vai matar ele dentro do pretório de Herodes. Ai, Jesus, Deus é bom, hein? Porque você imagina, aí o povo fica falando, mas se o Paulo, que eu vou te contar, hein? A gente estuda, a gente vê cada coisa, porque olha só, eu não sou uma sumidade, né? Eu estudo e tudo, mas você vê que as pessoas não leem tudo, não procuram. Aí vem alguém fazer o estudo e fala, tá vendo, Paulo errou. Primeiro disseram que o Paulo não fez o que o Espírito Santo mandou, porque o cara não deve ser bom de interpretação. O Espírito Santo não disse para o Paulo não ir para Jerusalém. Ele só advertiu, você vai ser preso, olha, estão te esperando lá, bababá. Porque o Paulo ele tem o livre-arbítrio de dizer, então eu não quero não, já sofri muito, eu vou largar isso aqui. E o povo que fez, não vai, são os amigos de Paulo, que estão com medo. Eles fazem uma rogativa, mas não era para ele não ir, porque senão aparecia um anjo, alguém dizia, não vai para lá. E aí o Paulo foi. Aí agora o pessoal, mas ele não devia ter dito que era romano, porque aí o cara ia ver que ele não tinha problema nenhum e ia soltar. Ele ia soltar e ia ser morto imediatamente. Você vê que as pessoas não leem os textos, né? Então, justamente, isso é até uma estratégia. Como é que ele vai chegar são e salvo em Roma, que está longe pra caramba? Então, disse o presidente, o Félix, aí vocês vão ver no próximo capítulo quem é Félix. Que aí você vê assim, cara, o Félix é uma pessoa que está servindo a Roma. Só que ele já ouviu, o outro, lá o tribuno, mandou para Félix. Félix é conhecido por ser uma pessoa que entende de querelas judaicas, entendeu? Dessas facções que a gente hoje fala assim, os judeus. Sim, mas não é uma coisa monolítica.
O judaísmo tem várias correntes. Então, só aqui você está vendo saduceus e fariseus. Mas na mesma época tinha os essênios, que se retiraram do templo, que foram praticar uma religião que eles consideravam mais pura lá no deserto. Os saduceus não seguem a Torá, não seguem muito a Torá oral, que os fariseus insistem em colocar, tá? Então a gente vai ver no capítulo 24, na próxima semana, que maravilha, que maravilhas começam a acontecer. Quanto mais essa história andar, mais maravilhas acontecerão. Então, obrigado, tenham uma excelente semana, permaneçam na paz do Cristo agora, hoje e sempre, graças a Deus.